Olá, meus amigos do MRP Concurso, sejam bem-vindos. Vamos retornando o nosso estudo do processo penal, agora na nossa aula de número 5. Então, na aula anterior, nós estudamos a aplicabilidade da norma processual penal no espaço, a regra do princípio da territorialidade e observamos também as exceções, quando o CPP é afastado a sua aplicação para dar margem à aplicação de outras normas processuais. Então, agora avançando no estudo do processo penal, nós vamos para o estudo da interpretação da lei processual penal. Então, qual é o conceito dessa ideia de interpretação da lei processual penal? Lá no direito constitucional, nós estudamos também a interpretação das normas, a interpretação das normas constitucionais. A doutrina coloca os meios, os métodos de interpretação das normas constitucionais e nós observamos os métodos tradicionais, os métodos que foram criados para a doutrina, para a interpretação propriamente dita das normas constitucionais. Então, a interpretação da norma, ela tem a finalidade de se buscar o sentido desta normatização, o sentido daquela lei. Dar um alcance a esta norma, dar sentido e significado àquela norma que foi criada. Entretanto, para que isso possa ocorrer, a doutrina se utiliza e já classificou alguns métodos de interpretação das normas. E frisa-se, esses métodos de interpretação não se aplicam apenas para as normas processuais penais. Eles se aplicam para as normas como um todo. E aí, nós temos primeiro os métodos de interpretação quanto à sua origem. De início, nós temos a autêntica ou legislativa. O método autêntico ou legislativo. Por este método de interpretação, a interpretação da norma ela já é realizada pelo próprio legislador. Quando ele elabora o texto da lei, ele já coloca o significado de determinado termo ou de determinada norma. Ou no próprio texto da lei, ou numa lei subsequente. É elaborada uma lei subsequente só para dar algumas interpretações e sentidos àquela outra norma. E aí, como exemplos, nós temos o artigo 327 do Código Penal. Tudo bem que nós estamos falando do Código Penal, mas é um exemplo de interpretação autêntico-legislativa. Por que é um exemplo de legislação autêntico-legislativa? Porque o próprio legislador coloca lá no Código Penal, no artigo 327, o conceito de funcionário público. E desse conceito de funcionário público, nós podemos trazer para o Código de Processo Penal, quando o Código de Processo Penal vai reger o procedimento de apuração dos processos especiais. Lá no título 2 do Código de Processo Penal, lá a partir do artigo 513, quando o legislador traz no capítulo 2 o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. E aí o legislador no Código Penal, ele coloca a definição de funcionário público. Para nós sabermos se encaixa ou não no artigo 513 em diante, esse processo especial, nós precisamos saber o conceito de funcionário público que está lá no artigo 327 do Código Penal. Beleza? Então esse é um exemplo de interpretação autêntico-legislativa. O legislador traz dentro do própria norma, dentro do próprio texto legislativo, o conceito de determinados temas, o conceito de determinadas normas, determinados termos, tá bom? Judicial ou jurisprudencial. Essa é uma interpretação que é emanada pelos órgãos do Poder Judiciário ao analisarem os processos que são submetidos. Os operadores do direito, através dos magistrados, um dos operadores do direito, eles através das suas decisões, eles sedimentam a jurisprudência e faz a interpretação judicial ou jurisprudencial daquelas normas. Beleza? Tudo bem?
a interpretação doutrinária ou científica, que é aquela realizada pelos doutrinadores ao analisar as normas produzidas. É realizada pelos estudiosos do direito. Os estudiosos do direito analisam aquelas normas e tecem os seus comentários, fazem uma interpretação daquelas normas. E um exemplo dessa interpretação doutrinária científica é a exposição de motivo dos códigos, certo? Que está lá no início dos códigos, do CPP, do CP, enfim. São as considerações daqueles doutrinadores que fizeram a respeito daquela norma. Beleza? Quanto ao modo ou meios empregados, outra classificação dentro aí dessa classificação proposta pela doutrina. Quanto ao modo ou meios empregados, nós temos a interpretação literal, gramatical ou sintática. Então, pela interpretação literal, esta interpretação decorre da própria observância da literalidade da lei, das palavras que estão inseridas no texto e o seu significado. É uma interpretação mais restrita, entretanto, ainda é uma interpretação que se utiliza, em que pese alguns doutrinadores afirmarem que atualmente não se deve mais apenas levar em consideração uma interpretação literal das normas, entretanto, ainda é utilizada a interpretação literal pelos nossos tribunais superiores. Basta você acessar determinadas jurisprudências que você vai observar os nossos magistrados fazendo uma interpretação literal de determinadas palavras, de determinadas normas, sobretudo no que toca a algumas normas de caráter penal e processual penal, pois são normas que podem atingir diretamente um dos bens jurídicos mais importantes do ser humano, que é a liberdade e, consequentemente, a vida, porque nós sabemos que, atualmente, na conjuntura atual, está inserido, está recebendo uma sanção e está inserido dentro do nosso sistema penitenciário estar também com sua vida em risco. Beleza? Então se utiliza ainda desse método de interpretação literal, fazer uma interpretação literal, gramatical, sintática do significado da palavra. É como se fosse pegar um dicionário e ir vendo qual é o significado de cada uma daquelas palavras. É uma interpretação de uma certa forma restritiva, mas é um método que ainda se utiliza. Teleológica, interpretação teleológica. Nessa interpretação, o operador do direito ele vai observar a finalidade da lei. Para que aquela lei foi criada? Para qual motivo, para qual finalidade aquela lei foi criada e qual é a vontade dela. Quando o legislador elabora uma legislação, ele está buscando normatizar determinada situação que está acontecendo no mundo fático, no mundo real, e que necessita de disposições sérias e consagradas em lei para regular aqueles determinado aspecto da vida. Então, existe um sentido, uma vontade do legislador expressa dentro daquela norma. E o intérprete da lei busca através da finalidade do método teleológico, busca a finalidade da lei. Tá bom? Interpretação lógica é aquela que se utiliza das regras de raciocínio lógico e conclusão para se compreender o sentido da norma. Se faz uma análise daquelas disposições normativas utilizando-se de regras de raciocínio lógico, fazendo uma interpretação lógica da norma, certo? Interpretação, método histórico. Por esse método, o intérprete da lei se observa todo o contexto histórico do momento da elaboração da lei. Aspectos sociais, culturais, econômicos, circunstâncias políticas, enfim, tudo que está por trás daquela normatização, certo? Um exemplo de uma interpretação histórica é o crime de ato obsceno. Quando foi criado
este crime, a ideia da obscenidade era uma. Esse bem jurídico hoje, esse crime, ele já possui uma outra conotação. O que era considerado, de uma certa forma, ato obsceno, ao ponto de ferir um bem jurídico naquele tempo, não é hoje mais considerado. Entende? Então, se o intérprete da norma, ele deve fazer essa interpretação histórica também, para se ir adequando essa lei ao contexto que hoje se vai vivendo. E por fim, método interpretação sistemática. Por este método, o intérprete da lei busca a harmonia e unicidade entre todo o ordenamento jurídico. Ou seja, o intérprete leva em consideração todo o ordenamento para poder fazer a interpretação daquela norma. Ele não faz uma interpretação simplesmente, pura e simplesmente, daquelas disposições. Ele busca uma harmonia com todo o ordenamento jurídico. E isso é uma grande dificuldade hoje do intérprete, tendo em vista que nós temos um excesso legislativo e muitas normas que vão contradizendo outras. Entretanto, é um método de grande valia na busca de harmonia e unicidade na interpretação normativa. E aí, meus amigos, avançando nesse tema, observamos o conceito de interpretação e os métodos que se utiliza para a interpretação das normas como um todo. E agora nós vamos estudar a interpretação extensiva. Por que nós vamos estudar a interpretação extensiva? Porque o artigo 3º do nosso Código de Processo Penal, ele é bem claro ao afirmar que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, a interpretação extensiva é admitida na sistemática processual penal. O nosso legislador admite e prevê, lá no artigo 3º, a possibilidade de se fazer uma interpretação extensiva da lei processual penal. Então, quando a lei disse menos do que deveria dizer, surge uma necessidade do intérprete avaliar e ampliar o campo de incidência dessa lei. E, através disso, o intérprete se utiliza da interpretação extensiva. E aí, um exemplo de interpretação extensiva das normas processuais penais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, do rese. As hipóteses de cabimento do rese estão lá no artigo 581 do nosso Código de Processo Penal, lá no livro 3 das nulidades e dos recursos em geral, capítulo 2 do recurso em sentido estrito. Então, o nosso legislador, no artigo 581, ele trouxe nos seus incisos as possibilidades de se interpor o recurso em sentido estrito. E aí, o nosso STJ, lá no ano de 2018, no informativo 640, afirmou que as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito estão previstas no artigo 581. Entretanto, este rol é taxativo exaustivo. Claro, é um rol taxativo. Porém, se admite uma interpretação extensiva dessas hipóteses legais de cabimento. Veja que a pegadinha que o examinador vai trazer para a sua prova é essa. Como existem várias provas em que o examinador traz essa observação. Pergunta para o candidato: as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito estão previstas no artigo 581 em um rol não taxativo, porque se admite interpretação extensiva. Errado. As hipóteses previstas no artigo 581 estão todas previstas em um rol exaustivo, taxativo.
Entretanto, se admite a interpretação extensiva. Se admite a interpretação extensiva. Se você observar as situações ali elencadas, verá que não existe a previsão de recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas. Apesar disso, será possível a interpretação de rese contra essa decisão com base no inciso 16 do artigo 581. E o artigo 16 diz que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, a decisão que indefere a produção antecipada de provas, com base no artigo 366, deve ser encarada para fins de recurso, como uma decisão que ordena a suspensão do processo. Olha a interpretação extensiva. E, além disso, determina se haverá ou não a produção de provas. Logo, se enquadra, por interpretação extensiva, na hipótese do inciso 16 do artigo 581. Isso o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no informativo 640, deixou bem claro essa possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Um outro exemplo de possível interpretação extensiva das hipóteses do rese é o que o STJ, o ministro Sebastião Júnior, já deixou claro que é cabível rese contra a decisão que revoga a medida cautelar diversa da prisão. Por que é cabível? Porque lá no inciso 5º do artigo 581 do Código de Processo Penal, se prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz que revogar a prisão preventiva. E a decisão do juiz que revoga a prisão preventiva é uma decisão similar à decisão que revoga uma medida cautelar diversa da prisão. Então, o Ministério Público pode recorrer através de rese contra essa decisão que revoga a medida cautelar diversa da prisão, com base no artigo 581, inciso 5º, por interpretação extensiva desse artigo 581, inciso 5º. Analogia. A analogia, dentro dessa perspectiva do nosso estudo, não é um método de interpretação, que fique claro, certo? Isso lá no direito constitucional é estudado. Então, do direito constitucional, no início do estudo do Código Civil, no estudo do direito civil, quando se vai estudar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se estuda que a analogia não é um método de interpretação, é uma forma de integração da norma. Ou seja, quando houver lacunas, tendo em vista que o legislador nem sempre vai prever todas as possíveis situações que podem vir a acontecer no mundo fático. Então, nesse caso, se pode utilizar da analogia como uma forma de integração daquela norma. Entretanto, para que a analogia possa ser aplicada, para que essa analogia possa suprir esta lacuna, deve haver uma semelhança entre os fatos e a causa, certo? Tem que haver uma semelhança entre aqueles casos para que se possa utilizar de uma outra norma para se reger aquela situação, tá bom? E aí o artigo 3º traz que o processo penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito também é uma forma de integração da norma, previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza? E aí a doutrina traz as espécies de analogia. A analogia legis, quando existe uma lacuna na lei, de forma que se aplica a norma e vai se aplicar uma norma que rege uma situação semelhante. E existe a analogia juris. Se aplicam os princípios jurídicos diante da omissão da lei. Se aplicam os princípios gerais de direito,
diante da omissão da lei. Uma observação muito importante é a analogia em malam partem, em prejuízo. No CP, no estudo do direito penal, a analogia em malam partem não é possível. Entretanto, a doutrina afirma que no processo penal pode-se fazer uma analogia em malam partem. Essa analogia pode prejudicar o acusado, certo? Isso no processo penal. Uma norma de processo penal pode ser aplicada mesmo que aquela norma gere um prejuízo. Isso é o que a doutrina afirma. Entretanto, a gente sabe que casuisticamente, no caso concreto, esse posicionamento é muito criticado. E aí, para a sua prova, se você for fazer uma prova de defensoria, você tem que sustentar a impossibilidade da analogia em malam partem. Porém, se for uma prova do Ministério Público, você pode sustentar a possibilidade da analogia em malam partem, em prejuízo do réu, em prejuízo do acusado. Beleza? E aí um exemplo dessas espécies de analogia é a ampliação do rol e da aplicação analógica, ampliação do rol de sucessores do artigo 31 do Código de Processo Penal, para contemplar o companheiro. Então, nós tivemos uma decisão do STF reconhecendo a união estável e equiparando a união estável ao casamento, inclusive ao regime de separação parcial de bens, ou melhor dizendo, de comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, o artigo 31 do Código de Processo Penal traz um rol de sucessores que podem promover uma representação. Diz o seguinte: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente a irmão, CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E aí, por uma ampliação analógica, se aplica também, se amplia esse rol de sucessores para contemplar o companheiro, tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico reconhece a união estável como similar ao casamento. Aplicação supletiva ou subsidiária do CPC ao processo penal. Um tema que vai ser abordado na sua prova. O examinador vai querer saber de você se o Código de Processo Penal, se o Código de Processo Civil pode ser aplicado naquelas normas quando o Código de Processo Penal não tiver normas a regular determinado tema. Sobretudo por ser o Código de Processo Penal um código lá de 1941. Enquanto o CPC é novo, 2015, com vigência a partir de 2016. Certo? Lá no artigo 15 do CPC, nós temos a seguinte disposição. Artigo 15 do Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicáveis supletiva e subsidiariamente. Vejam que o CPC fala a ausência de normas, processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Não se coloca nada em relação ao CPP. Porém, a doutrina admite essa aplicação supletiva ou subsidiária do CPC. E o que é uma aplicação supletiva? É quando aquela norma visa suprir algo que não existe na legislação. Certo? E a aplicação subsidiária a norma serve de subsídio, de sustentação para a interpretação de alguma norma ou instituto. Então, a doutrina entende que esse artigo 15 do Código de Processo Civil deve ser aplicado ao processo penal. Quando as normas processuais penais não possuem disposições acerca daqueles temas. E aí a doutrina traz exemplos. O artigo 43 do CPC fala no que se chama de perpetuação da competência, perpetuação da jurisdição. Nesse caso, a doutrina entende que se aplica essa ideia de perpetuação da competência ao Código de Processo Penal. No mesmo sentido,
procedimento para a colheita de prova antecipada. O nosso CPP coloca a possibilidade de produção de prova antecipada, não repetível, certo? Existe essa possibilidade. Entretanto, ele não coloca como se dará essa colheita dessa prova. E aí a doutrina entende que nesse caso pode ser aplicado os artigos 381, 382 e 383 do Código de Processo Civil, que regula a colheita de prova antecipada em matéria civil. Então, para se aplicar o Código de Processo Civil, dessa maneira, para se aplicar o Código de Processo Civil, é preciso, antes de tudo, o intérprete avaliar se existe uma lacuna, uma omissão ou uma deficiência normativa no Código de Processo Penal. Certo? O intérprete precisa avaliar se existe uma lacuna, uma deficiência normativa, uma omissão no CPP. Em caso positivo, se utiliza essa norma se adequando ao contexto processual penal. Tá bom? Se o CPP disciplinar a mesma matéria de uma forma diversa, nesse caso não caberá a aplicação do CPC. Prevalece as normas do Código de Processo Penal. Um exemplo disso é a contagem de prazos. O Código de Processo Civil, no processo civil, se rege que os prazos processuais se contam em dias úteis. O artigo 219 do CPC é bem claro nessa disposição. E isso não se aplica no CPP, porque o artigo 798 do CPP é claro, quando diz que os prazos são contínuos e peremptórios, ou seja, são prazos corridos. Beleza? Então, não se aplica essa disposição, porque o CPP regula isso, em que pese ser mais favorável ao acusado a contagem de prazo em dias úteis. Mas nesse caso, não se aplica. Um outro exemplo de aplicabilidade da norma do CPC é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Nesse caso, se aplica o IRDR no procedimento processual penal. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Penal é omisso nesses casos. Esse instituto ainda não existia lá em 1941. Entende? Então, nesses casos, se pode utilizar da normatização do IRDR prevista no CPC em casos de possíveis demandas repetitivas em matéria processual penal e em matéria penal. Outro exemplo, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e multa por litigância. O Código de Processo Penal não tem essa previsão de multa em caso de recurso protelatório no processo penal. E aí o STF já admitiu a possibilidade de multa com base no artigo 79 a 81 do CPC, que dita normas sobre litigância de má-fé. Então, pode ser aplicado essas normas no procedimento penal. Além disso, o STJ também, lá no RESP 1.568.445, julgado pelo ministro Ribeiro Dantas em 2020, afirmou que é possível a aplicação de astreíndice de multa em desfavor de terceiro não participante do processo, pela demora ou não cumprimento de ordem judicial. Isso com base no CPC, tendo em vista que o processo penal não possui norma expressa a respeito disso. E aí, finalizando esse nosso estudo, nós vamos agora observar essa diferença rápida entre esses três institutos: analogia, interpretação analógica e interpretação extensiva. Então, na analogia, não há uma regra regulamentadora. Se utiliza de um caso semelhante. Um exemplo é a abrangência do companheiro no rol de sucessores. Na interpretação analógica, existe uma regra disciplinadora, mas essa regra é genérica. Então, se permite que se aplique a tudo aquilo que for semelhante.
Um exemplo é a possibilidade do interrogatório por videoconferência. E, por fim, a interpretação extensiva. Existe norma, mas essa norma se encerra de forma a não prever todas as possibilidades, todas as alternativas. E aí um exemplo é a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, que é um rol taxativo, mas que admite uma interpretação extensiva. Beleza, meus amigos? Então, para finalizar a nossa aula, vamos agora observar como as bancas estão abordando esses assuntos. Numa prova da FCC do ano de 2015, do Tribunal de Justiça do Paraná para o cargo de juiz de direito. A Lei Processual Penal Brasileira admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Correto. Na letra A já está correto. E é o que? A literalidade lá do Código de Processo Penal. É o que diz o CPP no artigo 3º. Beleza, meus amigos? Então, correto, letra A. Vamos ler as outras alternativas. Aplica-se desde logo a Lei Processual Penal Brasileira em prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Lei Processual Penal no tempo. Se aplica desde logo o princípio da imediatidade da Lei Processual Penal, mas sem prejuízo da validade dos atos realizados. Os atos realizados são válidos. Princípio da isolamento dos atos processuais. Retroage no tempo para obrigar a refeitura de atos processuais, caso seja mais benéfica ao réu? Não. A Lei Processual Penal propriamente dita, vamos lembrar lá na nossa aula de Lei Processual Penal no tempo, não retroage, salvo se for uma norma híbrida. E aí não é uma Lei Processual Penal propriamente dita. Se for uma lei propriamente dita, ela se aplica dali em diante. Se não, ela pode retroagir para beneficiar o réu, se for uma norma híbrida, de caráter penal e de caráter processual penal. Não admite definição de prazo de vacatio legis, errado. Será aplicada nos atos praticados em outro território que não brasileiro, em caso de extraterritorialidade da lei penal. Também errado. Extraterritorialidade da lei penal é outro assunto que vai se estudar também, e aí é lá na matéria de direito penal. Beleza, meus amigos? Então, gabarito letra A. Vamos para mais uma questão do ano de 2015. Banca FCC, TJ, Sergipe para o cargo de juiz de direito. Vejam como a FCC ela busca do candidato um conhecimento literal da norma. Então é importante você fazer esse estudo da legislação, da norma seca, a leitura da lei seca. Beleza? A Lei Processual Penal, letra A, não admite interpretação analógica, salvo para beneficiar o réu? Falso. Artigo 3º fala o quê? Admite interpretação analógica. Letra B, não admite aplicação analógica, mas admite interpretação extensiva? Falso, admite os dois, tanto a extensiva como a analógica. Letra C, somente pode ser aplicada a processos iniciados sob a sua vigência? Também não. Admite o suplemento dos princípios gerais de direito? Sim, correto. O artigo 3º coloca que a Lei Processual Penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, alternativa correta, letra D. Se admite o suplemento dos princípios gerais de direito. A letra C está errada por quê? Porque processos já em trâmites serão conduzidos a partir dali pelas normas que estão vigentes à época, certo? Ou seja, o princípio da aplicabilidade imediata da norma processual. Dali em diante, quem vai reger aquela nova norma. E letra E, admite interpretação extensiva, mas não suplemento dos princípios gerais de direito. Também falso. Tá? Então vejam como o conhecimento da lei seca, desse artigo 3º, propriamente dito nessa questão,
era de suma importância para você acertar aí mais uma questão da sua prova. Então, meus amigos, ficamos por aqui nessa nossa aula de número 5. Um forte abraço e vamos na próxima aula avançar para o estudo da investigação preliminar, do inquérito policial e todos os temas que formam esse grande tema dentro do processo penal e de suma importância para as provas de concurso. Um forte abraço, bons estudos e até mais.